Olá, amigo torcedor, tudo beleza? Copa do Brasil na sua segunda semana, primeira fase ainda, mas já tivemos muitos jogos nessa segunda semana, né? Os jogos da primeira fase, a gente já tem um vídeo aí que saiu, se eu não me engano, na sexta-feira passada, mostrando tudo o que aconteceu na primeira semana de Copa do Brasil. E agora nessa segunda semana, já muitos jogos aconteceram na terça e na quarta-feira, por isso que o vídeo está saindo hoje, na quinta-feira, porque só faltam 4 jogos para terminar essa primeira fase. São 40 jogos na primeira fase e já foram realizados 36 partidas, então a gente já mostra para você ficar aí atualizadinho de tudo que está acontecendo aí na Copa do Brasil. Só para lembrar, nessa primeira fase são 40 jogos, 80 equipes e são confrontos de jogos únicos. Só uma partida no campo da equipe que tem a pior colocação no ranking da CBF. Essa equipe que tem a pior colocação no ranking da CBF, ela tem a vantagem de jogar em casa, mas precisa vencer nos 90 minutos. Se houver empate, classifica o time visitante. Portanto, vamos ver o que aconteceu aí nesta segunda semana de Copa do Brasil. Primeiro confronto, Motoclube e Chapecoense. Olha só, o Motoclube jogou em casa, precisava vencer e foi o que aconteceu. Jogo realizado, esse jogo foi na terça-feira, dia 1º, lá no estádio Castelão, em São Luís. Emoção do início ao fim, jogo que teve 2 viradas e um pênalti no finalzinho que definiu a classificação do Papão do Norte. Dagson abriu o placar para o Moto aos 11 minutos. Logo depois, aos 20 do primeiro tempo, a Chape empatou com o Thiago Real. Aos 34, Perotti, que havia perdido um pênalti um pouco antes, virou para a equipe da Chape. Final do primeiro tempo, portanto, 2-1 para a Chapecoense. A Chapecoense só precisava empatar para se classificar. Só que no segundo tempo, aos 13 minutos, o zagueiro Souza marcou contra para o Motoclube, tudo igual, e aos 48, Enzo foi derrubado na área, o juizão anotou o pênalti e Dagson novamente foi lá e marcou o gol da vitória e da classificação do Motoclube. Motoclube 3, Chapecoense 2. Motoclube então continua aí na Copa do Brasil. A próxima partida, Icasa e Tombense. Icasa e Tombense empataram sem gols em Barbalha, no Ceará. Melhor para o time mineiro, que jogava pelo empate. O Tombense segue, portanto, na segunda fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Motoclube, então, na segunda fase. Lembrando que na segunda fase também teremos jogo único, só que aí, se houver empate, vai para os pênaltis, ok? Próxima partida, Pouso Alegre e Paraná Clube. Olha só, amigo torcedor, agora realmente eu acho que o Paraná Clube chegou no fundo do poço, rebaixado ano passado para a Série D, rebaixado este ano para a segunda divisão do Paranaense e agora eliminado pelo Pouso Alegre, precisando apenas empatar. O Pouso Alegre, que é o atual lanterna do Campeonato Mineiro. Mas a verdade é que o time mineiro não teve muita dificuldade para vencer a partida. Eberê marcou de cabeça aos 26 do primeiro tempo e Denner ampliou aos 7 minutos do segundo tempo. O Pouso Alegre vai pegar na segunda fase outro time paranaense, que será a equipe do Coritiba. Vocês estão vendo aí, ó, esse jogo do Coritiba contra o Bahia de Feira foi na semana passada. Nós já falamos dele no vídeo da semana passada. Então, portanto, Pouso Alegre e Coritiba na próxima fase. Continuando aqui com os jogos, nós tivemos Azures e Botafogo também na semana passada. O Azures classificou e nós já falamos desse jogo também. Agora o jogo dessa semana foi Mirassol e Grêmio. Olha só, jogão lá em Mirassol. Esse jogo foi na terça-feira, no dia 1º de março. Lembrando que o Grêmio jogava pelo empate. O time da casa abriu o placar com Camilo aos 4 minutos de jogo. Aos 19, Diego Souza de cabeça empatou a partida. 3 minutos depois, aos 22,
Breno vira para o time de Porto Alegre, só que aos 29 minutos, tudo isso ainda no primeiro tempo, Fabrício deixou tudo igual novamente, final do primeiro tempo 2-2. Aos 8 minutos do segundo tempo, Fabinho faz o terceiro do Mirassol e o último gol do jogo. O Mirassol ainda teve o jogador Camilo expulso aos 13 minutos, já do segundo tempo, né? Mas mesmo assim conseguiu aí segurar a pressão gremista e faturar a classificação para a segunda fase. Que grande classificação aí da equipe do Mirassol, e a equipe do Grêmio um dos maiores campeões da Copa do Brasil. O Grêmio foi eliminado aí na primeira fase da Copa do Brasil, portanto teremos Azures contra Mirassol na segunda fase. O próxima partida, o RT e Avaí, foi na semana passada, nós já falamos desse jogo, o Avaí classificou-se e agora o Avaí vai pegar a equipe do Ceilândia. Olha só, outra surpresa aí na Copa do Brasil, o Ceilândia que foi lá e venceu Londrina. Esse jogo aí foi realizado na quarta-feira, dia 2. Muitos jogos aí realizados ontem, a gente vai começar a ver os jogos aí de quarta-feira. O Ceilândia eliminou Londrina. Cabralzinho marcou aos 15 do primeiro tempo e Gabriel Pedra marcou o segundo aos 19 já do segundo tempo. O Gato Preto, como é conhecido o time do Ceilândia do Distrito Federal, está na segunda fase, portanto, da Copa do Brasil, eliminando a equipe do Londrina, Avaí e Ceilândia, portanto, na próxima fase. Continuando aqui, ó, União de Rondonópolis, Atlético Goianiense e Nova Venécia contra Ferroviário jogam hoje, tá? Na quinta-feira, dia 3. Esses são 2 jogos dos 4 que tá faltando para completar os 40 jogos aí da primeira fase da Copa do Brasil. Continuando com Real Noroeste e Operário, mais uma surpresa, olha só, mais um time paranaense que foi eliminado. O time da casa saiu na frente, marcando logo aos 5 minutos com Ícaro. O Operário empatou logo depois aos 12 com Paulo Sérgio, mas ainda no primeiro tempo, aos 43, Alex Pichotti botou o time da casa novamente à frente, cobrando falta. No segundo tempo, o Operário, que jogava pelo empate, perdeu um pênalti e ficou nisso. Pela primeira vez, o time capixaba do Real Noroeste passa para a segunda fase aí da Copa do Brasil. O Fantasma, portanto, está eliminado. E o Real Noroeste vai pegar o Juventude, que venceu o Porto Velho. O jogo também na quarta-feira em Porto Velho. Pita marcou para o Juventude aos 46, só que o Ian deixou tudo igual aos 48 ainda do primeiro tempo. Aos 36 do segundo tempo, Ricardo Bueno cobrou o pênalti e fez 2-1 para o Juventude. Placar final, portanto, Real Noroeste e Juventude na próxima fase. Vamos lá, continuando, Grêmio, Anápolis e Juazeirense. Olha só, jogo realizado também na quarta-feira, né, à noite lá em Anápolis, e a partida sem gols, portanto, classificado o time baiano. E olha que o Grêmio Anápolis perdeu um pênalti ainda no primeiro tempo. Então a equipe do Juazeirense vai pegar o Vasco da Gama, que venceu a Ferroviária. Olha só, mais um jogo realizado na quarta-feira lá na Fonte Luminosa em Araraquara, e o Vasco venceu por 1-0, gol de Raniel aos 23 minutos do primeiro tempo. Portanto, teremos Juazeirense e Vasco na segunda fase. Atlético de Alagoinhas e CSA jogaram na semana passada, nós já falamos desse jogo, e o CSA empatou, então está classificado a equipe de Alagoas. Mas ontem, na quarta-feira, tivemos Trem contra o Paysandu. Olha só, o jogo lá em Macapá. O Paysandu não teve dificuldades para vencer a partida. Genilson marcou de cabeça aos 22 do primeiro tempo, Mikael fez o segundo aos 10 do segundo tempo e Dioguinho fechou a conta, marcando o terceiro aos 34 da etapa complementar.
Paysandu aí se classifica sem muitos problemas e vai enfrentar o CSA na segunda fase. Vamos lá, amigo torcedor, porque tem muito jogo. Olha só, São Raimundo, esse São Raimundo de Roraima, pegou a equipe do Ceará, outra partida que foi do dia 2, né, da quarta-feira, esse jogo lá em Boa Vista, e o Ceará foi outro time que também não teve dificuldades. Mendonça fez aos 23 do primeiro tempo, aos 17 já do segundo tempo, Kleber ampliou para o Vozão e aos 45 um gol contra e vitória do Ceará por 3-0. Ceará classificado e o Ceará vai pegar a Tunaluso, grande Tunaluso, equipe que fez muito sucesso nos anos 80, anos 70, né? Parece que tá voltando aí ao cenário nacional do futebol brasileiro. É sempre muito legal ver equipes tradicionais aí voltando ao cenário do futebol brasileiro. E olha, o Tunaluso precisava vencer. Esse jogo foi na quarta-feira, jogo muito esperado lá no estádio Baenão em Belém. E o único gol do jogo foi marcado aos 12 minutos do primeiro tempo com Lucão de cabeça. Tunaluso está classificado para a segunda fase. O Novo Horizontino, que jogava pelo empate, vive um momento difícil, um momento complicado. É inclusive o lanterna do Paulistão. Está com muito risco aí de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Portanto, Ceará e Tunaluso na próxima fase da Copa do Brasil. Esses outros dois jogos aí, Lagarto e Figueirense, classificou o Figueirense, e Asa contra Cuiabá, classificou o Cuiabá, foram disputados na semana passada. Então vamos continuar aqui, ó. Costa Rica e ABC, mais um 3-0 fora de casa. Outro jogo que foi na quarta-feira. O ABC também passou tranquilo pelo time sul-mato-grossense. Logo aos 4 minutos, Fábio Lima abriu o placar. E esse foi o único gol da primeira etapa. No segundo tempo, aos 18, Alan Dias ampliou de cabeça e aos 38, Fábio Lima fez o segundo gol dele no jogo, fechando o placar em 3-0 para a equipe do ABC. A equipe do ABC que vai enfrentar na próxima fase o Altos. Olha só, Altos Esporte, dessa vez pela Copa do Brasil, já que no último domingo as duas equipes se enfrentaram também, só que pela Copa do Nordeste, na ocasião tinham empatado em 0-0. Só que desta vez foi diferente e quem se deu bem foi o time do Altos. Vitória por 1-0, marcado por Betinho aos 18 minutos do segundo tempo. O técnico Gustavo Fiorentin do Sport foi demitido após o jogo. Portanto, Altos classificado, Sport eliminado aí da Copa do Brasil. Teremos ABC e Altos na próxima fase. Souza e Goiás, esse jogo aconteceu na terça-feira, dia 1º, lá no Marizão em Souza, né? E o Goiás jogou com o regulamento e saiu classificado, após empatar com o Souza. O primeiro gol do jogo foi marcado aos 14 minutos do primeiro tempo por Nicolas, fazendo Goiás 1-0. O Souza marcou aos 30 minutos com esquerdinha, batendo bem para empatar. Final do primeiro tempo 1-1. E esse foi o placar também do jogo. Goiás classificado, não deu aí para a equipe do Dinossauro. E o Goiás vai enfrentar a equipe do Criciúma, que na semana passada havia empatado com o Nova Iguaçu. Portanto, Goiás e Criciúma na próxima fase. Virando aqui a página, teremos nesta quinta-feira Globo e Internacional para decidir quem passa. O Maitá e Brasiliense jogaram na semana passada, nós já falamos desse jogo. O Brasiliense classificou-se, foi difícil, mas o Brasiliense classificou-se. E nessa semana tivemos Maricá e Guarani, jogo realizado na terça-feira, dia 1º lá em Saquarema. E olha, amigo torcedor, o Maricá, que pela primeira vez disputou uma competição nacional, fez um belo primeiro tempo, mas não conseguiu pôr a bola para dentro. No segundo tempo, aos 35, o zagueirão Átila do Maricá perdeu a bola para o Lucão do Break, que aproveitou e guardou.
Final de jogo, Guarani 1 a 0, mas foi difícil aí para o time de Campinas, hein? Porém, está classificado a equipe do Guarani, que vai enfrentar na segunda fase o Vila Nova. Rio Branco e Vila Nova, jogo na quarta-feira lá no estádio Florestão em Rio Branco, no Acre. Partida sem gols, então o Vila Nova está classificado também, vai enfrentar o Guarani na segunda fase. Virando a página aqui, na semana passada tivemos a grande vitória do Tum Tum em cima do Volta Redonda, falamos desse jogo, e o Cruzeiro também passou pelo Sergipe com facilidade. Tum Tum e Cruzeiro se enfrentam na próxima fase. Nessa semana tivemos esse jogo aí, ó, Portuguesa Carioca contra a CRB. Esse jogo ainda na quarta-feira, grande vitória da Lusa Carioca frente ao CRB lá no estádio Luso Brasileiro na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira participação da Portuguesa na Copa do Brasil e o único gol do jogo foi marcado aos 5 minutos do segundo tempo. Sanches chutou a bola, ainda bateu na perna do Gum e foi para dentro do gol do CRB. Depois disso o jogo ficou nervoso, mas o time carioca conseguiu segurar a pressão e a classificação histórica para a segunda fase. Parabéns aí aos jogadores da Portuguesa lá do Rio de Janeiro, que vai enfrentar o Sampaio Correia. Olha só, Operário de Várzea Grande e Sampaio Correia. Último jogo aqui que falaremos, também realizado na quarta-feira, no dia 2, na cidade lá de Várzea Grande, no Mato Grosso, e os gols foram todos no segundo tempo. Nilson Júnior fez aos 18 para o Sampaio, Heron ampliou aos 23 e Luan descontou aos 31. Final 2 a 1, portanto, para a Bolívia querida, que está classificada e vai pegar a Portuguesa do Rio de Janeiro na próxima fase. Só para completar aqui, ó, esses jogos foram realizados na semana passada, já falamos desses jogos. Campinense e São Paulo empataram, o São Paulo classificou. São Raimundo perdeu para o Manaus, portanto São Paulo e Manaus na segunda fase. Tocantinópolis venceu o Náutico, grande vitória do Tocantinópolis, que vai pegar o Cascavel, que também surpreendeu a Ponte Preta. Tocantinópolis e Cascavel também na segunda fase. Tivemos também na semana passada Fluminense do Piauí derrotando o Oeste lá de Barueri, grande vitória do Fluminense, que vai pegar o Santos, que venceu o Salgueiro por 3 a 0. Nesta quinta-feira teremos Castanhal e Vitória, e na semana passada o Glória passou pelo Brasil de Pelotas, falamos desse jogo também, portanto o Glória espera aí o vencedor aí, o classificado, né, de Castanhal e Vitória da Bahia. Já tivemos 77 gols em 36 jogos, faltando só 4 jogos, portanto, para terminar essa primeira fase, uma média de 2,14 gols por jogo. O detalhe aí é que os times visitantes estão fazendo mais gols do que os mandantes nessa Copa do Brasil, até porque os visitantes são os times de maior ranking, por isso visitam os times aí que jogam em casa. Ufa, amigo torcedor, tá aí Copa do Brasil passado a limpo para você, só faltando então 4 jogos, ó, deixa eu pegar aqui os 4 jogos que estão faltando. União de Rondonópolis contra Atlético Goianiense, Nova Venécia contra Ferroviário, Globo contra Internacional e Castanhal contra Vitória. Esses 4 jogos serão realizados hoje, no dia 3 de março, e aí sim termina a primeira fase. Só mais uma curiosidade, nós tivemos desses 36 times classificados, 14 classificações dos times que jogaram em casa, os times que não eram favoritos. Dos 36, 14 se classificaram e venceram nos 90 minutos jogando em casa. E as outras 22 classificações dos times visitantes, né, dos times com maior ranking, sendo 10 empates, ou seja, por exemplo, Campinense 0, São Paulo 0, o São Paulo foi beneficiado pelo empate, então passou para a próxima fase. Então, desses 22 times que se classificaram jogando fora de casa, tivemos 10 empates
e 12 vitórias dos times visitantes, ok? Curiosidade aí para você, amigo torcedor. Então tá aí, vamos fechar a conta aí da Copa do Brasil. Eu espero que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, amigo torcedor, se você ainda não é inscrito. Deixe o seu comentário, a gente responde rapidinho para você. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.